Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao terceiro episódio do quadro Conversas que Inspiram. Isso mesmo, a ideia aqui nesse quadro é inspirar você, que é um profissional que quer melhorar sua empregabilidade, que quer vencer na sua carreira, que sabe que não é fácil, que tem vários desafios, mas mesmo assim, se você é brasileiro, você não desiste nunca. Tá certa? E hoje eu convidei uma pessoa, um profissional muito especial, muito querido. Eu sempre falo isso, né? Mas é de verdade. Você pode ter certeza que se a pessoa está fazendo parte desse quadro Conversas que Inspiram, é porque essa pessoa tem muito a contribuir. E eu já tenho uma lista de profissionais aqui para ser convidado para esse quadro, mas eu estou chamando um de cada vez. Então é importante que você assista o episódio um, o episódio 2 e agora preste bastante atenção nesse episódio 3. E deixa eu te contar por que esse profissional é muito especial e muito querido e por que eu estou muito feliz de recebê-lo aqui. Em primeiro lugar, porque eu conheço esse profissional desde o dia 10 de dezembro de 2015. Vai completar esse ano 9 anos que eu acompanho esse profissional. Ele é um engenheiro mecânico, ele tem MBA em gestão empresarial, ele tem pós em gestão de produção, já trabalhou nas maiores empresas, né, tanto do Brasil como do mundo, na parte de fabricantes de latas, né, uma pessoa assim, tem um segmento muito especializado, e é uma pessoa assim que aplicou tudo que eu ensinei no Recolocação Profissional 2.0. Ele me ajudou a validar o programa que está aí, vai completar, já completou esse ano 9 anos, e ele é um dos profissionais que me ajudou a validar esse método porque ele seguiu passo a passo. Ele ia fazendo, aplicando e tendo resultados. E tem 2 anos que eu não falo com esse profissional, assim, que eu não entrevisto. A última entrevista foi há 2 anos atrás. Então, essa é uma atualização com Márcio Martins. Seja muito bem-vindo, Márcio. Boa noite, Jana. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz, né, de estar conversando com a Janaína Lima, né, uma pessoa maravilhosa, uma profissional querida. Estamos juntos aí nessa jornada há, vamos dizer aí, quase uma década, né, 9 anos. Então, muito Pois feliz. é. Muito obrigado pelo convite. E mais uma vez, boa noite a todos. Ah, legal, Márcio. Poxa, obrigada por ter aceitado, né? Nesses 2 anos eu vi o quanto, não nos dois, né? Na verdade, nesses 9 anos aí que a gente vai fazer juntos, é incrível ver a tua evolução, o quanto você cresceu. Você nunca deixou de trabalhar a tua empregabilidade e eu vi assim um crescimento exponencial. Né? Então, assim, vamos atualizar. Essa conversa é uma conversa de atualização. Então, para quem não te conhece ainda, eu queria que você compartilhasse um pouquinho da sua história, né? Como é que você chegou, como é que foi o início de tudo, e eu quero que você fique muito confortável, muito à vontade para compartilhar os maiores desafios que você teve, o Márcio antes, o Márcio depois, tá? Então, assim, a ideia aqui é que as pessoas conheçam um pouquinho da sua evolução e que nessa conversa você possa compartilhar um pouco dos seus valores, e um pouco dos desafios, né, que você teve aí na sua carreira. Então vamos começar você se apresentando um pouquinho aí, como que, de onde que nasceu esse engenheiro mecânico aí? Como é que foi essa história? Perfeito. Bom, Jana e amigos que estão nos vendo nesse momento, eu sempre gosto de começar as minhas conversas, né, ou palestras que eu dou na própria empresa, né, ou falando com algum profissional individual, que tudo é possível e todo mundo pode, primeiramente, quando a gente tem Deus no coração. Lógico, respeitando todos os credos, todas as crenças, mas o nosso Deus é único, então a gente tem que confiar nele. E a partir do momento que eu comecei a acreditar em Deus e ver o que ele podia fazer na minha vida, eu comecei a ver as transformações. Lá atrás, né, com 14, 15 anos de idade, né, venho de uma família muito humilde, pai caminhoneiro, mãe diarista, a vida toda. Então a gente não teve muitas oportunidades, né? Quando eu digo assim, meu pai, como a gente faz hoje, que sou casado, tenho 2 filhos, quando eu chego hoje, pago escolas para os meus filhos, e curso e etc. Antigamente eu não tive essa oportunidade. Então eu vejo que eu precisava mudar o meu destino,
né? Junto com Deus me ajudando, né? Família humilde, muito pobre. Eu lembro que a nossa casa, ela era coberta com lona e quando chovia, caía dentro, sabe? Água, assim, era muito difícil. Nunca perdi a dignidade, nunca perdemos a dignidade, né? Nunca passei fome, nada disso, mas sempre foi tudo muito difícil, muito difícil. Eu lembro da minha mãe contando moedinha para pagar o aluguel, e aquilo marcou para mim. Eu devia ter uns 5, 6 anos de idade. Eu falei, não, eu preciso mudar essa história. Foi aí que vi que eu precisava estudar, né? Por isso já vem aqui a primeira dica para os profissionais. Não deixem de se atualizar, não deixem de estudar, não deixem de buscar uma língua, uma segunda, uma terceira. Hoje eu falo 3 línguas fluentes: português, que é a nossa nativa, inglês e espanhol. Então não deixem de buscar sempre o autodesenvolvimento, porque isso é para vocês. Ninguém vai tirar isso de vocês. Eu já passei por 4, 5 empresas e ninguém tira o meu conhecimento de mim, né? Então tá aqui. Então, voltando lá, né, voltando um pouquinho, eu vi que eu precisava mudar a minha história e da minha família. E eu fui estudar. Com 14 anos, entrei no Senai, numa provinha que na época a gente falava de vestibulinho, Jana. Passei no vestibulinho, então eu estudava o dia inteiro no Senai, na parte de manutenção, né, curso de mecânica geral, e à noite ia para o colegial. Né, essa rotina durante 2 anos, e com 16 anos arrumei meu primeiro trabalho. Foi o de menor aprendiz, na primeira empresa onde eu fiquei 14 anos. Nossa, uau! 14 anos foi a primeira empresa, e lá eu cresci. Fui de jovem aprendiz, auxiliar de manutenção, operador de produção, especialista, supervisor e coordenador de uma grande fábrica no Paraná, do mesmo grupo. Mas ainda, né, construindo essa história, depois do meu curso do Senai, eu vi que eu realmente tinha o feeling para ser um profissional que gostava da engenharia de transformação voltado para a eletromecânica. Foi aí que eu comecei a me especializar. Aí fui para o curso técnico de mecatrônica. Aí já vem mais uma vírgula, acho que é importante, Jana, e os profissionais nunca desistir. Entre o curso técnico e a faculdade, eu tive ali um delay de 3 anos. Por quê? Não tinha mais dinheiro. Meus pais conseguiram um terreno e a gente foi ajudar eles a construir, eu e a minha irmã. Então, todos os meus amigos andando de carro, moto e etc. E eu, minha bicicletinha. Só que a gente estava construindo a casa dos meus pais. A base, né? Para vocês mudarem de vida ali. Para sair do aluguel. E nesses 3 anos a gente conseguiu. Não entramos do jeito que a gente queria dentro da casa, né? Faltava muitas coisas, mas saímos do aluguel. E nesses 3 anos eu fiquei só trabalhando. E fazia hora extra, e fazia bico, fazia um monte de coisa, mas sempre com o pensamento: assim que terminar e a gente mudar, eu vou voltar. E foi isso que aconteceu. No ano seguinte que a gente terminou a obra, né, da nossa casinha, que começou muito humilde, depois a gente foi crescendo ela, fui para a faculdade. Aí eu fui direto. Aí Deus me abençoou. Aí fiz a faculdade de engenharia mecânica, fiz pós-graduação, né, em gestão da produção, manutenção e Lean Manufacturing. Aí fica mais uma dica, Jana, para os profissionais. Na época que eu fiz, foi numa faculdade privada, que hoje é de um grande grupo do Brasil. Só que eu precisava dar um up no meu currículo, porque eu não me sentia confortável com aquela graduação e com aquela pós. Ok, aprendi muito, foi legal, só que eu precisava dar um up. Né? Foi aí, pessoal, que nesse momento foi quando eu entrei no programa Recolocação Profissional com a Jana, estava numa fase de transição de carreira. Foi aí que eu comecei a ter novos horizontes para a minha carreira, e a Jana, né, que está aqui conosco, que começou a mostrar isso para mim. Aí eu tinha uma reserva financeira, mesmo não estando recolocado naquele momento, foi um período curto de 2 meses, né? Comecei o curso de MBA em Gestão Empresarial na renomada Fundação Getúlio Vargas. E isso foi uma virada de chave na minha carreira, né? Engenharia, pós, experiência e também a MBA em Gestão Empresarial. Então isso foi um grande up na minha carreira. Mas dando sequência, né, na história, fiquei 14 anos na mesma empresa, onde eu fui subindo degrau a degrau, até chegar à coordenação sênior, respondendo direto para o Plant Manager. Né? E depois de 14 anos, o casamento acabou naturalmente entre o Márcio e a primeira empresa.
né, como acontece hoje, né, não teve rusgas, não teve nada que desabonasse uma parte ou outra, acabou naturalmente e ambos foram seguir as vidas. Foi aí que busquei uma ajuda profissional, falei, eu preciso pesquisar, que eu preciso melhorar meu currículo, melhorar minha dicção, melhorar a minha apresentação pessoal. Foi aí que eu vi alguns vídeos ainda muito amadores, né? Muito assim, da Janaína. Falei, não, será? Será que é ela? Não, orei a Deus, Deus falou, vai. E eu lembro até hoje, Jana, que na primeira conversa nossa, eu falei, ô Janaína, você vai conseguir um emprego para mim? Aí ela me respondeu, pessoal, não, conseguir um emprego não, mas eu vou te ajudar e vou te orientar a você fazer muitas entrevistas e chegar o momento de escolher onde você quer trabalhar. Confesso que não acreditei muito, porque era tudo novo, né? Eu ainda era uma pessoa vindo de uma empresa, 14 anos, nunca tinha trabalhado em outro lugar, nunca tinha feito um trabalho com coach, né? Foi aí que eu comecei a pegar gosto, me aplicar nas aulas, não faltava, a gente tinha muitas aulas ao vivo e comecei a aplicar tudo, né? E as entrevistas começaram a chegar, muitas coisas boas e no final desse primeiro período com a Janaína Lima, eu pude escolher aonde trabalhar e graças a Deus fui para fora do Brasil, né, para trabalhar na Alemanha. A Jana lembra muito bem. Estava em dúvida em 4 ou 5 empregos, de propostas com carta oferta no e-mail. Então, escolhi para fora do Brasil porque era uma experiência que eu queria muito. Eu lembro até que você mandou um vídeo lá de Paris, lá da Torre Eiffel, lá, né? Jana, venci, consegui! Uma das folgas, né, na cidade que eu estava era fronteira com França, então eu falava que Paris era o quintal de casa, com toda humildade, né? E fazendo, né, uma conversa meio no futuro e casando com o passado, para ficar claro aí para os nossos telespectadores. Uma vez que eu saí da empresa onde eu fiquei 14 anos, pessoal, aí veio muito profundo que eu precisava me atualizar. E eu vi que eu estava desatualizado, muito tempo numa empresa, acomodado, né, sem grandes perspectivas de subir para uma gerência. Então foi aí que eu falei, não, agora eu preciso melhorar meu inglês, melhorar meu espanhol, melhorar o como se vestir, o como se portar, o como falar, como ser um gestor melhor. Foi aí que eu busquei, né, todo o apoio da Jana e nós começamos a nossa trajetória. Fiz o curso completo, né? Durou vários meses a nossa consultoria. E eu falo que essa consultoria rende até hoje, né? Já estamos aí no ano de consultoria com a Jana e a gente está sempre se falando, sempre se conversando. E foi um divisor de águas na minha vida. O meu encontro com Deus, que hoje eu sou evangélico há 10 anos, há 9 anos, muito perto da data onde eu conheci a Jana. E também o trabalho que nós fizemos juntos, onde meu mindset ele foi mudado, tanto por Deus e tanto pela profissional que está aqui conosco hoje, que é a Janaína Lima. Então, depois disso, foi realmente exponencial, né? Terminei o curso de MBA na FGV, fiz o módulo internacional em Chicago, nos Estados Unidos. Então, isso foi dando upgrades na minha carreira que hoje eu colho os frutos lá de trás. Por que eu iniciei, pessoal, os profissionais que estão nos ouvindo, e Jana, por que eu iniciei falando que tudo é possível? Porque se eu olhasse o Márcio quando ele tinha lá seus 10, 15 anos, a perspectiva era zero, morava na periferia da cidade. Muitos amigos meus hoje ou estão presos, ou morreram, ou várias coisas aconteceram. E eu falei, não, eu preciso mudar a minha história. E fui buscar, né? Então, hoje eu considero que está mais fácil do que na minha época, porque hoje tem muitas plataformas digitais, muitos cursos gratuitos. Hoje você aprende uma língua, né, vendo cursos gratuitos no YouTube. Então, hoje está muito mais fácil da gente se qualificar. Mas algumas coisas, né, alguns pontos importantes a gente tem que deixar claro que são alguns valores. Hoje o profissional, Jana, e time que nos ouve, ele é um profissional completo, né? Para ele alcançar, né, o auge da carreira. Não adianta nada você falar 3 línguas, você ter MBA, você ter faculdade, etc., sendo que alguns valores não contemplam o caráter, a honestidade,
ser uma pessoa íntegra, verdadeira e realmente honrar, primeiramente, a Deus e depois a sua família. Porque trabalhar, nós vamos trabalhar em todos os lugares do planeta. Sempre tem trabalho para as pessoas com essas características que eu citei agora. Porém, se a gente não colocar isso em prática, as coisas não acontecem. E foi isso também, né, que nas conversas entre linhas com a Jana, né, ela me ajudou muito. Por isso que quem está vendo essa entrevista hoje, eu penso em fazer, pessoal, pode assinar o contrato, porque a vitória, ela é certa, né? Que legal, Márcio. Vai dar tudo certo. Isso eu posso garantir para vocês que vai dar certo se vocês aplicarem. Se vocês forem responsáveis em fazer tudo que vocês aprender junto com a Janaína Lima. Então, não é merchan, não é... Eu sou muito suspeito de falar da Jana, porque a gente está aí 10 anos quase juntos, então o programa dá resultado, pessoal. Eu sou prova disso, né? Hoje Deus me abençoou financeiramente, me abençoou em patrimônio. Há 9 anos atrás eu não tinha uma casa própria. E hoje eu tenho casas alugadas, tenho a casa que eu moro, viajei para 27 países entre trabalho e férias com a família. Então, um menino lá do interior da cidade de Cabreúva, da periferia, posso dizer para vocês que venceu. Mas foi só um mar de rosas? Jamais. Foi muita luta, pessoal. Por quê? Quanto mais você cresce na sua carreira, mais as responsabilidades vêm e as cobranças são cada vez maiores. E uma vez que você toma a decisão de ser gestor ou toma a decisão de continuar na área técnica, que são duas decisões, são uma decisão que a gente vai ter que tomar, né? Ou uma área técnica, uma área de consultoria, ou ser gestor. Eu escolhi ser gestor, então não é fácil, não foi fácil na minha carreira mudar o mindset, mudar a chave de tudo isso, mas com o trabalho, com a técnica, com o estudo, a gente foi avançando, né? Passei por, como a Jana disse no início, passei por grandes multinacionais, né? Eu, pelas misericórdias de Deus, eu nunca fui demitido na minha carreira, não sei o que é isso, né? Não sei o que é ser demitido. Você sempre pediu para sair, você saía de um para outro melhor. Sempre pedi para sair, para ter essa troca, né? Para ter essa melhora. Mas aí vocês vão perguntar, mas você sempre melhorou para ter um salário melhor? Não. Nossa, Márcio, mas por que não? Porque às vezes na nossa carreira não é só dinheiro. Às vezes é o clima organizacional, é o momento que a gente está vivendo mais perto da família, é o momento que a gente quer viver para ter um conforto maior com as coisas de Deus, com os nossos familiares. Então, eu fiz algumas trocas na minha carreira não pensando em dinheiro. Por isso que é mais uma dica que eu dou para todos os profissionais. Às vezes, na maioria das vezes na minha carreira, não foi por dinheiro a troca. Foi por crescimento profissional, sem ser crescimento financeiro, né? E tá com um conforto maior com a família, né? E tendo os benefícios de estar trabalhando perto de casa. Sim, eu lembro que a última vez, rapidinho, a última vez que a gente se falou, eu lembro que você tinha escolhido, você estava trabalhando bem pertinho, você falou, Jana, eu consegui ir andando, se eu não me engano, para o meu emprego, e assim, você tinha acabado de voltar do exterior, e você estava naquela, assim, de querer estar próximo, né, sentindo falta de estar ali mais com a família, e você falou, a prioridade agora, Jana, é a família, e eu consegui um emprego muito bom, e é pertinho de casa. E eu vi que você teve uma movimentação, de lá para cá já tem, né? Tem 2 anos que a gente não se fala, e você agora já está numa outra oportunidade. Como é que foi essa transição? O que mudou? Porque a vida é feita de fases, né, Márcio? Sim, a vida é feita. Tem fases que a gente está na construção da base, tem momentos que a gente sente que chegou num platô, tem momentos que a parte organizacional às vezes não dá match, né? A gente tem muita expectativa, mas assim, alguma coisa ali não encaixa tão bem, e a vantagem de quando você tem empregabilidade alta é que você pode se dar o luxo de escolher. Você fala assim, não, agora eu acho que chegou no momento que eu posso mais. Ou então tem momentos que você fala, não, na verdade eu até posso mais, mas eu não quero, eu quero sossego, eu quero paz. Agora eu quero, sabe, eu não quero esquentar muita cabeça. Eu tive casos de alunos assim da tua época,
que optaram por não irem para cargos gerenciais no concorrente, mas por ter recebido o convite, ficou no emprego atual, recebeu uma promoção sem necessariamente aumentar tanto a responsabilidade, só para não ser, só para a empresa atual não perder. Então, assim, você é uma pessoa que eu escolhi para estar aqui, justamente porque, assim, de todos os profissionais que eu tive a oportunidade de conhecer, você é um dos mais antigos, então assim, não é que a Jana vive falando do Márcio, é que o Márcio ele é o número um lá do número um mesmo, né? Ele começou do começo, ele falou, eu vi um vídeo amador da Jana porque era amador. Eu já tinha 15 anos de experiência, né? Já sabia muito bem o que eu ia ensinar, mas era a primeira vez que eu estava me colocando naquela posição de mentora. Então era tudo muito novo. Eu sou muito grata às pessoas que começaram, né, que confiaram e principalmente aquelas que permaneceram, porque tem você é da época da Natália, né? Lembra da Natália Baranov? Lembro muito bem dela. Natália hoje é diretora, ela começou, você era engenheira, ela era analista, então assim, eu tenho acompanhado vocês e só vendo vocês crescendo, né? E alguns, muitas vezes você até segurando a onda, até a gente já conversou sobre isso, né? De nem querer ir para um patamar maior, porque está bem ali onde está. Então, é muito lindo acompanhar esse processo e você está aqui justamente por conta da consistência. Você não é um profissional que entrou, aplicou o programa, depois saiu e parou. Não, até hoje você faz isso. Né? E sempre me mantendo informada. Jana, ó, lembra aquilo que você ensinou? Continua aplicando. Né? E assim você inspira, Márcio. Você inspira muitos profissionais do Recolocação. No vídeo, no episódio anterior, eu conversei muito com o Edson. O Edson é um outro profissional que eu admiro muito também, e ele aplica muito do que você fala, porque lá dentro também tem um áudio seu que você fala, né? O que você aplica a técnica do acelerador e que você fez várias. Eu lembro que você fazia às vezes 2, 3 entrevistas no mesmo dia. Você falava, Sim. Jana, tem uma de manhã, uma no começo da tarde, outra no fim da tarde. Então, em primeiro lugar, eu quero te agradecer, né, por você estar aqui, por você inspirar e por você mostrar o outro lado do Márcio, né? Porque eu queria muito esse momento, deu certo, mas enfim, te interrompi, agora eu vou deixar você retomar, porque você saiu daquela que estava pertinho e foi para a atual, né, agora. Sim, obrigado aí, Jana, pelas palavras. Eu acho que quando a gente se aplica, né, e eu colocando sempre, né, nosso Deus em primeiro momento, quando se aplica e acredita, acho que as coisas acontecem de uma maneira assim exponencial. Quando você fala, né, quando você falou que por decisões, né, hoje na minha carreira, Jana e pessoal, era para mim estar, né, num cargo de diretor sênior de uma grande multinacional. Aí muitos podem se perguntar nesse momento, nossa, mas por que você não está? Como eu disse, às vezes você faz escolhas na sua carreira que você quer tranquilidade, né? Você chegou num patamar, né, em todos os sentidos, que a gente já falou um pouco mais atrás aqui na nossa entrevista, que para que ter grandes pressões? Para que ter grandes desafios que vai, por um momento, te tirar do que você está focando naquele momento, que é a família, as coisas de Deus, estar Sim. perto. Então, né, o tempo que eu estava no exterior, né, ganhava em euro. Então, se a gente for fazer uma analogia, é salário de presidente no Brasil, né, de presidente de grande multinacional, que eu faturava lá fora. Então, você fala, mas você ia lá para dar treinamento, para fazer algumas coisas que não eram tão técnicas e etc. Mas, ok, mas eu ganhava igual um presidente de empresa multinacional aqui. Então, naquele momento, o dinheiro era o maior valor para mim, Sim, né? naquela fase, A fase era do dinheiro, né? E hoje não, né? Eu fiz uma movimentação recente, há 5 meses. Por que essa movimentação, Janaína e todos? Estava trabalhando perto de casa, mas as coisas não se encaixaram muito bem com o que eu tenho de valores e a empresa tem de valor. Porque a gente chega num nível hoje, pelas misericórdias de Deus, nós chegamos num nível de profissional que o meu valor ele tem que bater com o valor da empresa. sim. Se não der esse match, não tem por que permanecer.
né? Não tem Sim. por que permanecer. Isso não, num primeiro momento sim, e depois algumas coisas aconteceram que esses valores eles não estavam mais, né, juntos como deve estar. E eu preferi fazer uma Uhum. movimentação, né? Uhum. Lógico que para a empresa é sempre uma surpresa, né? Nossa, mas você está saindo, etc. Eu falei, sim, por causa disso, disso, disso. Sempre ser muito sincero, pessoal, nas movimentações. Sim. Nada de ficar, sabe, embramando. Não, pessoal, estou saindo por causa disso, disso, disso. Pronto, você sai de cabeça erguida, né? Eu tive convite de, vamos dizer assim, 95% das empresas por onde eu passei, eu tive convites para retornar. E ainda isso acontece até hoje, né? Eu ia te falar, quando você é verdadeiro, já aconteceu comigo também. Quando você sai por um motivo justo, né, e você é claro com isso, primeiro, você aumenta as chances da empresa ter melhoria, porque dela pensa assim, cara, eu perdi o Márcio, não quero perder o João, não quero perder o próximo Márcio que aparecer aqui. Então, ela tem a possibilidade de fazer um ajuste, mas quando você é sincero, você tem a chance de no futuro ser convidado para voltar e decidir se quer ou não, né? Porque às vezes muda o jogo. Já aconteceu comigo de sair porque eu não estava conseguindo um crescimento e depois me convidarem para falar assim, não, Jana, agora eu quero você, a condição é essa, e volto numa condição muito melhor. E às vezes você só consegue essa melhoria quando se dá o luxo e tem a coragem, porque tem que ter coragem, né? De sair. Mas o bacana é que você faz essas movimentações de maneira inteligente e você não se prejudica. Me preocupa às vezes, porque às vezes tem pessoas que falam assim: ah, tá ruim, não tá legal, não bateu. Porque às vezes tá ruim até um certo ponto, né, Márcio? Que nem casamento, Sim. né? Às vezes não é que deu, não é que não deu certo, é que às vezes deu certo até a página 5, a página 512, né? Sim, é bem isso. Cada relacionamento dá certo até um determinado ponto. E daí, quando você percebe que. E é legal quando eu bato na tecla da empregabilidade, porque assim, você, em vez de você desanimar e achar que casou ali com aquilo e tem que ficar lá até o resto da sua vida infeliz, não. Você se coloca, provavelmente você tentou uma mudança, não viu, não teve a mudança, você falou, beleza, tá tudo certo, você segue aqui, eu sigo aqui, e estamos aí, né? Quem sabe um dia, no futuro. E pegando o gancho, né? A primeira empresa que eu trabalhei, que foi a Krau, saí de lá como coordenador, eu tive 2 convites para voltar como plant manager, Uau! né? Então, assim, foi muito nessa linha que você acabou de dizer. Pô, saí de lá coordenador, saí bem, e tive 2 convites para voltar, né? Como tive convites para voltar para as outras empresas, né? Apenas uma empresa na minha carreira até hoje não entrou em contato, mas não é desmérito nenhum. Para mim, isso é Sim, muito tranquilo. Mas quando a gente olha isso e casa com a empregabilidade, Janaína e todos, uma vez que você foi sincero, verdadeiro, íntegro e fez uma movimentação, né? Sempre quando eu saí, dei um tempo para a empresa, eu nunca saí repentino. Então, é uma coisa que você aprende também. Quando você sai bem, vou ficar mais 30 dias, vou ficar mais 40 dias, consigo segurar outra situação para treinar uma pessoa, um tempo de contratar. Isso é valoroso, isso faz com que você deixe as portas abertas, sim. né? Um case, eu gosto de contar muito esse case. Na segunda empresa que eu trabalhei, eu encontrei o meu ex-chefe na outra empresa, na quarta. Foram 4 ou 5 Uau. empresas que eu trabalhei. Encontrei ele, né? Agora você imagina que se eu tivesse alguma coisa tivesse acontecido, né, nesse meio tempo, né? E eu encontrei ele depois de alguns anos. Então, quer dizer, quando a gente se encontrou, ele falou: quando eu vi o Márcio aqui, eu não tinha casado muito, tal, as informações, agora você está aqui, não tem nem entrevista, vem para cima, vamos jogar junto, entendeu? Então, Isso, isso é muito isso é importante. empregabilidade alta. Você, eu acabei interrompendo sem falar as minhas palavras. Sim, É além desse jogo, porque essa palavra, Márcio, parece para a gente é muito normal, mas para muita gente que está assistindo ainda é muito novo, porque tem muita gente que foca só no emprego. E quando a pessoa foca só no emprego, ela esquece desse jogo que é também o que você faz ao longo do período que você está trabalhando, porque tem o que você faz fora da empresa e o que você faz dentro da empresa. Né? sem Então, dúvida. tem que ter. O bacana da empregabilidade é você poder se movimentar com mais flexibilidade, de acordo com os seus interesses,
né? Mas, ao mesmo tempo, é você fazer um jogo lá dentro que ele seja assertivo e que, se você sair, as portas estejam abertas, a ponto de alguém que, de repente, você pediu demissão ou te demitiu, depois olhar e falar assim, cara, não, é você, então vem, não tem nem o que discutir, né? Por quê? Porque você criou uma marca. Lembra que eu falo muito no programa? Você tem que se ver como uma Muito. marca. Você, tudo que você faz, a pessoa tem que pensar assim, foi, o Márcio viu, esse procedimento passou pela mão, então tá tudo certo. A Ou o primeira Márcio... empresa para a gente gerir é a gente, né, Jana? Como você falava Sim, 9 anos atrás. exatamente. Né? Que é o seu nome que está em jogo, é o seu nome no mercado, que nem você expandiu as fronteiras. Então, às vezes, falou do Márcio lá na Alemanha, na empresa X, o Márcio lá do Brasil, né? Que é o Márcio Martins, tá, não conheço esse cara, já trabalhei com ele, entendeu? Então, assim, indiferente de onde seja, se é no Brasil ou fora do Brasil, mas onde você tem oportunidade de trabalhar, você tem que entrar bem e sair melhor ainda. Sem dúvida, acho que é um ótimo comentário que você fez, Jana. O entrar é importante, se manter ok, mas a saída, quando você se movimenta, ela é muito importante para deixar a tal da porta aberta hoje. Eu vejo ela muito importante, porque o que eu estou vendo de profissionais retornando para empresas que trabalhou há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, e que criou um vínculo com o gestor e continuou ali amizade, construção, acontece muito. E se a gente sai e deixa a porta fechada, a gente não fecha só a porta daquela empresa. Tem inúmeros gestores ali dentro que vão estar em outro lugar daqui a pouco também e vai lembrar, peraí, o Márcio não, a Janaína não, teve isso, aquilo, então isso não é bom. Então isso é mais uma dica, pessoal, dessa nossa conversa, que deixem a porta aberta, né? Trabalhem a empregabilidade, tenha pessoas boas ao lado de vocês, construam vossas equipes, sendo você técnico, sendo você especialista ou algum cargo de gestão, construa relações, porque são essas relações que vão ajudar vocês ali num futuro próximo e ter a sua empregabilidade alta, porque às vezes a pessoa que está te contratando, ela não te conhece, mas ela conhece o seu ex-chefe. O que ela vai fazer? Ô, chefe, e o Márcio? E a Janaína? O que você tem para dizer? Pode contratar. Trabalhou comigo tantos anos certinho. Não, não recomendo. Então, isso acontece, tá? E hoje é o que mais acontece no mercado de trabalho, porque hoje é tudo muito rápido. Você pega o nosso celularzinho, manda o WhatsApp. Conhece a Janaína da empresa XPTO? Conheço. Pode contratar. Gostei muito do tempo que trabalhou conosco. Acabou. Ou pode vir uma negativa. Não. Exatamente. Tudo depende Aí, da construção que você fez, né? sim, aí numa dessa o recrutador ou a pessoa nem vai te chamar por um processo, porque já teve um primeiro momento negativo. Sim, Mesmo que depois você construiu coisas positivas, mas aquilo marcou. Então a gente tem que deixar marcas boas, a gente tem que deixar o legado bom, isso né? aí. E voltando para essa última movimentação, porque a gente falou lá atrás e agora eu vou voltar um pouco mais forte nesse ponto. Chega a um determinado momento da nossa carreira, que aconteceu comigo, que os valores vão mudando. O dinheiro sempre foi top 3, isso sem dúvida, durante quase toda a minha carreira. E hoje o dinheiro ele desceu em inúmeras posições. Então ele está lá embaixo hoje como prioridades. Ele é importante? Sim, muito importante. Né? Senão não teria a internet que a gente está conectado aqui conversando, não teria o notebook, não teria essa casa onde a gente está agora falando. Ele é importante, só que hoje ele está lá embaixo. Então eu tenho outros valores hoje acima do dinheiro. Por isso que eu fiz essa movimentação. Uma empresa familiar, mas com porte de multinacional, tenho 400 funcionários na minha gestão. Mas Uau. você trocou multinacional por uma empresa familiar? Sim, porque estava um pouco, no meu momento de carreira, eu estava um pouco cansado de lidar com alta gestão, alta presidência, né? E a gente sabe que quanto mais alto você vai subindo, a responsabilidade vai ficando maior e algumas pessoas não administram isso bem. Em que Os sentido? desafios. Algumas pessoas começam a mudar a chave de uma maneira não tão boa. Ficam um pouco mais arrogantes, um pouco mais bravas, um pouco mais duras. E eu, no meu momento, eu não tinha mais paciência para algumas coisas de estar ouvindo, sabe? E eu falei, não, é hora de eu
tranquilizar, 43 anos, ficar bem mais próximo agora de casa, num ambiente de trabalho mais salutar. Então, eu fiz essa minha movimentação foi por qualidade de vida. Não foi dinheiro, não foi cargo, não foi nada. Lógico que a gente, quando chega num nível, e todos que estão nos ouvindo, se não chegaram, vão chegar, isso é fato. É só aplicar e aprender com a Janaína Lima, né? E com o programa Recolocação Profissional, vão chegar. Então, cheguei no momento que, não quero mais esse estresse para minha vida. Foi aí que eu fiz essa movimentação. E hoje eu estou num processo muito mais tranquilo, uma fábrica que roda de segunda a sexta, né? Um pessoal não tão qualificado como eu já trabalhei, né? Trabalhei com engenheiros, né? Trabalhei com grandes especialistas dentro da minha gestão, né? E hoje eu tenho um público mais tranquilo, mas que me dá uma tranquilidade para me dormir, né, a minha noite sem me ligar no telefone 2, 3 da manhã. Então, eficiente, eficaz, que dá conta do recado. Isso, não tem dinheiro que pague isso, né? Hoje eu tenho 400 funcionários na minha gestão, né? Um faturamento para uma empresa familiar muito bom, né? Estamos falando aí na faixa de 20 milhões por mês de faturamento. Não é um faturamento expressivo, lógico, você não pode comparar com uma multinacional que fatura 300 milhões, dependendo da Sim, depende da fábrica, do né? nível de comparação, mas é uma grande empresa. É um bom faturamento. E que me dá uma tranquilidade, Jana. Hoje eu estou super feliz, estou 8 minutos de casa, de carro, né? Nossa. Então, e lógico, a gente tem o nosso nível que a gente propõe, né? Eu lembro até hoje quando eu estava conversando com o dono da empresa, ele falou: o que faz sentido você trocar a multinacional onde você está para vir me ajudar aqui? E aí, nesse momento, eu pensei e escrevi, ó, isso. Ele olhou, pegou o papelzinho, olhou. Nossa, mas isso aqui nunca ninguém teve aqui. Eu falei, então, mas esse é o Márcio. Você quer o Márcio, é isso aqui. Senão, a gente pode acabar a nossa conversa aqui. Lógico, não com essas palavras, né? Com todo o tato, jeito, que mais uma vez, que a gente aprende junto com a Jana. Ele falou, não, eu quero você aqui comigo e o que você escreveu aí está aceito. Então, quer dizer, você pega uma senioridade de se autovalorizar, né? De autovalorizar. Eu escrevi e detalhe, né? Só te interrompendo mais um pouquinho. O melhor momento de fazer uma movimentação é quando você está trabalhando, porque a pessoa, tipo assim, para tirar o Márcio daqui, você tem alguns requisitos. Geralmente é igual ou mais. Às vezes a pessoa até aceita um pouco menos, dependendo do momento que ela está vivendo ali, mas tem alguns parâmetros ali, algumas regras que para você é importante. Sim. E dependendo do patamar que você chega, do posicionamento que você está, inclusive antes de falar com você, eu estava num simulado de entrevista com uma profissional da área comercial e a gente estava falando justamente sobre isso, porque ela também está trabalhando, né? É uma vantagem muito competitiva quando você está trabalhando. O melhor momento para mudar de emprego, para conseguir um novo emprego, é quando você está trabalhando, né? E você fez esse jogo muito bem, isso é muito legal, parabéns. E com as palavras certas, você acaba conquistando a pessoa, né? Porque você é firme, sério, mostra o seu profissionalismo, a sua senioridade, e você deixa claro para a pessoa de uma maneira serena que é isso. Você quer, quer. Não quer, muito obrigado. Beleza, você não tem nada. Beleza, vida que segue para todos. E é uma negociação, né, Márcio? É isso que tem que. Eu acho que assim, é algo que eu percebo claramente que você já hackeou esse jogo. Você, quando está numa seleção, você está no papel de negociador, você vai avaliar também se aquela oportunidade é interessante para você. Você também vai colocar as regras ali de quando que vale a pena. E isso serve tanto para quando você está querendo fazer uma transição de uma empresa para outra, quando você está fora. Porque às vezes a pessoa está fora do mercado de trabalho e ela se coloca num papel muito de desespero, né? Nossa, mas eu preciso. Por mais que você precise, tem a questão o outro entende o seu valor. Qual é o nível de solução que você consegue resolver
para aquela empresa olhar para você como um investimento. Então, tudo isso tem a ver com autoconhecimento, posicionamento, forma de se colocar, forma de vender o seu peixe ali, entre aspas, né? E Sim. isso você aprendeu muito bem, cara. E eu quero, inclusive, que você compartilhe com a gente. Você pode concluir, mas compartilha com a gente, Márcio, que eu acho que é uma curiosidade. É, no momento que você estava fazendo essas transições, quando você decidia, né, deu aquele estalo, você falou assim, não, chegou a hora, eu vou começar a olhar para o mercado e eu vou mudar de emprego. O que que funcionou mais? O que que você usou do programa que teve um resultado maior e melhor para você? Conta para gente como é que foi essas transições. Legal. Eu lembro de muitas coisas, quase tudo do que nós aprendemos há 9 anos atrás. O primeiro, conectar-se a pessoas no LinkedIn ou em outros aplicativos de empresas que você quer trabalhar, que você sonha, né? Conectar com gerentes, com coordenadores de RH, com diretores de RH. Isso era uma das primeiras coisas que eu fazia, né? E a partir do momento que essas pessoas aceitavam minha conexão, né? Eu já mandava um e-mailzinho, uma conversa me apresentando, né? Nunca mandando o meu currículo logo de cara, sempre, por gentileza, posso, num momento propício, mandar o meu material curricular, fazer uma pequena apresentação. E Sim. todas as vezes, não teve nenhuma vez que alguma pessoa leu uma mensagem dessa e não respondeu na hora. Não, lógico, pode me mandar sim o seu currículo. Então, a primeira abordagem, que é uma das coisas que nós aprendemos no curso com a Janaína Lima, era essa, como abordar. Então, eu cercava todo mundo, né? Eu vi uma vaga interessante, né, que realmente era o que eu queria, eu adicionava todo mundo que estava linkado àquela vaga. O coordenador, o gerente, o diretor, a pessoa do RH, adicionava todo mundo ali no meu vínculo. Por quê? Eu recebia feedbacks depois, em processos seletivos, que, nossa, eu vi que você adicionou nossa equipe, isso é muito legal, você já começar, né, você já começar a entender da empresa. E depois, nos processos seletivos, Janaína e o pessoal que está nos ouvindo, é realmente estudar a empresa, mostrar o quanto você quer aquele trabalho, né? Mostrar que você tem um conhecimento técnico da empresa, né? Os valores da empresa, né? Realmente mostrar que você é a pessoa certa para a vaga. Né? E quando avançar mais um pouco, né, que chegar num nível de carta oferta, né, aí sim você vai trabalhar a sua empregabilidade voltado para a área financeira, benefícios e etc. Lógico que nada te impede, se for perguntado, né, o que você pretende, quais suas expectativas salariais e etc. A gente sabe que hoje na maioria dos processos se pergunta, não tenha medo de se posicionar, não tenha medo de falar que você quer ganhar 20. Não tenha medo, porque às vezes a empresa quer pagar 25, Claro, né? tudo dentro da sua responsabilidade, né? Lembrando que o Márcio já está na linha gerencial, Isso, né? isso. Tudo Eu na falei sua um número hipotético aqui, vai. tudo dentro da sua devida proporção. Tem gente que está naquela Isso, faixa assim, né, de 5 mil, tem outros de 15, tem outros de 30. Eu tenho também um mentorado que ele fala 30 mil reais, porque ele já está nesse patamar, que é o mesmo patamar que você ali. E não tem que isso. ter vergonha. Mas o que acontece hoje, Jana, o que eu vejo do mercado, eu entrevisto muitas pessoas agora, a gente acabou de trazer um gerente da área comercial que o gerente ganhava o dobro do que ele pediu. Isso quando vem nos meus olhos, eu, Márcio, recrutador agora também, que eu recruto, peraí, o cara acabou de sair da empresa, um salário X, agora ele está querendo rebaixar para metade. Eu já olho um pouco diferente. Por quê? Peraí, ele já tem um patamar de vida. Será que ele está tão. Qual o nível de desespero desse cara, desse profissional que ele vir trabalhar conosco, e daqui a pouco ele vai arrumar um trabalho 20%, 10%, 20% maior, ele vai embora. Então eu indago as pessoas. Então, melhorando um pouco a fala de atraso um pouco, faça um balizamento do Sim. seu benefício, do seu salário e coloque realmente uma situação que vai te trazer uma tranquilidade. Não adianta nada você querer diminuir o seu salário pela metade, aí você consegue a oportunidade, daqui 2 meses você arruma uma oportunidade que vai ganhar 15% a mais e vai embora. Então isso não Sim. é legal nem para o profissional
e nem para a empresa. Então, a dica que eu dou é faça um balizamento. Nem o top, talvez, que você ganhava, nem o mínimo. Fica ali, né, na mediana. Eu sempre usei isso na minha carreira e depois, uma vez dentro, você vai brigar com o seu salário, com o seu resultado, com o seu trabalho, com a sua entrega dos KPIs. Então, aí você vai brigar com o seu salário mostrando o resultado. Então, isso é uma dica também muito importante. E eu percebi também da sua parte, Márcia, assim, uma ascendência mesmo. Eu não via, não via, tipo assim, você caindo muito do que você já tinha. Então, eu penso também que, assim, quando você chega num determinado patamar, se você está confortável naquele patamar ali, naquele cargo de gestão, por exemplo, não entra em desespero em tipo já cair de não cair, não tô falando no sentido pejorativo não, tá? Tô falando em termos de responsabilidades mesmo. Se a pessoa gosta, se ela sabe, tem jeito ali, o traquejo para liderança, tenta se manter naquele patamar, porque às vezes a pessoa ela sai do emprego e ela rapidamente, que nem, vou pegar você de exemplo, né? Você começou como engenheiro, depois coordenador, depois virou gerente, daí está desempregado e não, deixa eu voltar a ser engenheiro mecânico. Não tem nada de errado. Só que se você se sente confortável na função de gerente e de coordenação, o ideal é que você não, né, não fique, porque senão, como é que vai competir o salário de um engenheiro com o salário de um gerente? Daí, Isso. você não entende, e a pessoa não passa muita segurança que você vai ficar muito tempo. É isso que você falou da parte de salário. Então, assim, manter esse equilíbrio entre o que você tinha em termos de função, de responsabilidade e de desafios, o que às vezes precisa é vender melhor aquilo, é mostrar para o mercado, se posicionar de um jeito que a pessoa perceba que você vale mais do que você ganhava e não menos. Né? E esse jogo você sabe fazer muito bem. Sem dúvida, isso hoje é muito visto, tá, Janaína, pelos profissionais de RH, né? Depois vem para a entrevista técnica com a gente, né? Que é o time de gestão de fábrica, no meu caso, né? Um case recentemente no emprego atual, a gente contratou um eletromecânico, ele veio de uma empresa multinacional, onde ele não estava tendo muitas oportunidades, e ele foi buscar o mercado. E como ele se colocou para nós que ele queria um crescimento profissional, que a vaga que nós tínhamos ia proporcionar para ele, nos conquistou. Né? Ele soube vender muito bem, né? Em nenhum momento ele falou do salário que ele ganhava mais na empresa onde ele estava, só que o crescimento para ele naquele momento, menino novo, 24 anos, o crescimento para ele naquele momento seria legal, porque nós estamos com vários projetos em andamento e ele vai ser o nosso engenheiro de projetos, entendeu? Na parte de automação. Então, o crescimento que ele vai ter vai ser enorme. Né? E daqui a um ano, se bobear, ele vai estar ganhando mais do que ele estava na empresa anterior. Então, ele já está conosco, a gente contratou ele. Só que ele soube vender isso muito bem. Ele trabalhou isso muito bem. Na hora que ele começou a falar, eu falei, caramba, parece que eu estou olhando para mim alguns anos atrás, falando sobre carreira, né? Então, é isso que a gente tem que ter. Isso, deu match. Então, é isso que a gente tem que ter. É saber como colocar as palavras no momento correto. E quando a gente fizer as trocas, né, que vai acontecer na carreira de todo mundo, isso é normal, né? Não que vamos trocar de emprego todo ano, não, mas a gente nunca... Isso é o Márcio. E aí cada um avalia da melhor forma. Eu sempre estou de olho, sempre dou uma olhadinha no LinkedIn, eu sempre vejo as atualizações, eu sempre vejo as novas empresas que estão na minha região. É importante você estar por dentro, né? Sempre estou me atualizando, né? Novos cursos online e etc. Sempre por dentro, porque o dia de amanhã, hoje você está bem, está empregado, né? Mas amanhã pode mudar tudo e você acabar não estar empregado mais, ou por vontade própria sua, pela vontade da empresa. Sim. Então, você sempre tem que estar antenado. Profissionais, não acomodem. Não acomodem. Essa é uma grande dica. Antena ligada sempre. Ah, vou ficar mandando currículo? Não. Eu, depois do curso com a Jana, eu mandei pouquíssimos currículos. Pouquíssimos mesmo. Né? E graças a Deus, sempre fui buscado pelas empresas e até hoje acontece 2, 3 vezes na semana uma mensagem. Está disponível para conversa, dê uma olhada no seu perfil, né? Acredito que possa dar match num projeto que a gente está construindo, né? Então, construa isso, profissionais. Deixe que
vai acontecer na carreira de vocês, dos profissionais de contratação virem atrás de vocês, isso é fato. Vai acontecer. E é uma construção, né, Márcio? No momento que você está fazendo ali, muitas vezes a pessoa ela não tem noção que aquele trabalho, a construção de perfil, de relacionamento, de posicionamento, que aquilo vai reverberar também quando ela não estiver buscando. Porque, porque é assim que você vai sentindo que está caindo. Deve ser muito gostoso falar não, né? Não, nesse momento eu estou bem, nesse momento, né, poder se dar o luxo de dizer não, ou de entender o que estão buscando, até às vezes para direcionar para outro colega também. Isso é bacana, mas eu gostei de ouvir isso de você, porque assim, o que eu percebo dos profissionais que não têm orientação, porque tem muitos profissionais que não têm orientação nenhuma, tá? Que eles só vão procurar ajuda quando precisar. E às vezes, quando precisar, eles também não se organizaram financeiramente, acha que, poxa, mas agora eu não tenho como investir, só que quando tinha também não buscava. Né? Então, assim, eu gostei que você já começou desde o início falando da questão de continuar estudando, de estudar idiomas, de se atualizar, porque você não terceirizou nunca a responsabilidade da sua carreira para ninguém. Mesmo quando você entrou no programa, você não ficava assim, é a Jana que vai fazer, como tem gente que pensa assim, que vai entrar no programa e eu vou conseguir um emprego para a pessoa. Por quê? Já é um perfil de profissional um tanto preguiçoso, né? Que acha que a empresa que tem que promover, a empresa que tem que isso, não é, a empresa não tem que nada, a carreira é sua. A responsabilidade é sua. Se o Márcio pensasse assim, ele não seria quem ele não teria se tornado quem você se tornou, não teria construído o patrimônio que você construiu e muito mais que você vai construir, porque você nunca terceirizou. Você buscava conhecimento e busca e vai para a prática. Busca e vai para e se mantém atento ao mercado. É isso que faz com que um profissional valha muito mais do que ele vale no momento, né? Porque é uma mudança de mindset, é uma mudança de mentalidade e de atitude. Sem dúvida. Cara, e ouvir isso de você, que já chegou no patamar que você chegou, e saber que você continua aplicando isso, me enche de orgulho. Até hoje. E não muda, né, Jana? Eu lembro até hoje de uma das primeiras... Você hackeou o jogo. Uma das primeiras aulas nossa, né? E acho que ainda é muito forte, do como mandar um e-mail. Eu lembro disso até hoje, você falando, né? De como escrever 2, 3 linhas ali que vai fixar na mente do recrutador. Peraí, deixa eu abrir esse currículo agora, porque realmente essas 3 frasezinhas aqui me pegou. Então, né? Colocar o cargo certinho que você quer, né, ser bastante educado no e-mail. Então, assim, isso tudo. E hoje a gente está na era do WhatsApp, né? Então, uma foto de perfil adequada, né? A pessoa está procurando. Esse dia eu recebi uma mensagem, né, para uma vaga técnica, o cara sem camisa, tudo. Não, peraí. O cara quer procurar um emprego, tá? Vamos mudar só a fotinha, então, por um tempo, até conseguir e tal. Sei que é o celular pessoal, coloca a foto que eu quero, mas está buscando uma oportunidade, está falando com pessoas, né? E até depois, Márcio, para se manter. Porque se você quer promover e tem o contato ali, vê a pessoa de qualquer jeito, que não se preocupa com a imagem dela, porque hoje em dia não tem muito esse negócio de vida pessoal e profissional. Hoje em dia aqui tem tudo, né? Tudo. Aqui, então, a gente tem que se posicionar. Eu acho que o profissional do futuro, que na verdade é do presente, ele é um profissional que ele já entendeu que ele tem que mostrar a sua melhor versão sempre. Esteja buscando um emprego ou trabalhando querendo melhorar, seja dentro do emprego atual ou fora. Isso. Né? E algumas coisas não vão mudar, né, Jana? Um exemplo, nós estamos fazendo esse casamento do presente e futuro, mas a nossa base, os nossos valores, né, quando a gente pega isso, uma foto sem camisa, uma coisa meio diferente, peraí, caráter, hombridade, seriedade, mostrar realmente que você é uma pessoa íntegra, isso tudo vai ser para o resto da vida. Pro resto da vida e os diferenciais, os detalhes, e assim, né, Márcio, tem essa questão
da identificação. Assim como você viu esse rapaz que quer crescer e você se viu nele, porque você também já foi aquele profissional também que tinha ambição e queria crescer e estava disposto a fazer o seu melhor e se identificou, não é diferente em relação a valores, né? Ao que você quer em termos de futuro. Então, a gente tem que pensar a longo prazo também, né? Eu vejo, às vezes, muita imaturidade em relação à própria carreira. Então, eu vejo muita gente assim que não se preocupa com o amanhã. Só que o amanhã, ele é resultado do que você faz bem feito hoje, Sim. né? E uma coisa que eu quero ressaltar com você, a gente já está indo para os finalmente, mas assim, que eu acho que vale a pena ressaltar e que sempre te marcou e você sempre teve consistência é a parte da fé, né? É incrível, sempre foi muito bonito, porque a fé, ela está muito ligada, como você falou, indiferente de credo, a gente está falando de fé, fé em algo maior, fé de que o que você está passando, tem alguém, tem alguma coisa, tem alguém que olha por nós, a gente está aqui, mas não somos daqui. Como você falou, né? A gente tem o lado material, é importante. Claro, a gente vive no mundo material, a gente é matéria, é carne, né? E precisa viver. Só que nós não somos daqui. A gente, né, tem um lado espiritual que faz parte do ser humano. E se a gente não alimenta esse lado espiritual, o nosso lado material ele fica muito mais pobre. E parece que às vezes a gente tem que passar por alguns desafios para a gente lembrar que a gente não é só carne, dentro dessa carne tem um espírito, e esse espírito às vezes está com fome, e essa fome muitas vezes tem a ver com essa fé, né? E às vezes a gente passa por desafios para a gente lembrar que a gente não é só isso, não é só de pão que vive o homem, né? Sim. E perceber o quanto você eu vejo que você cresceu tanto na fé quanto na empresa, na carreira. Então, eu penso que isso também é um pilar importante da empregabilidade, com consistência, porque eu percebi que você melhorou, né? Eu conheço um pouco da tua história na parte do relacionamento pessoal, familiar, né? Na parte da fé, na parte do trabalho. Então, assim, por mais desafiante que seja para quem está nos vendo agora, eu não sei qual é o momento que a pessoa está vivendo, tem gente que está no momento agora que está precisando de um novo emprego, tem gente que está precisando trocar de emprego, tem gente que está, assim, passando por desafios na vida familiar, na vida pessoal, que a fé, né, que o Márcio teve, a fé que eu tenho, né, de acreditar no amanhã, de acreditar em Deus, que isso também possa te fortalecer, porque é isso que faz a gente mudar os resultados, é isso que faz a gente, sabe, passar pela situação de uma forma mais leve. Eu acho que uma pessoa sem fé é uma pessoa que ela abandona rápido os relacionamentos, abandona rápido as empresas e abandona até a própria vida. E eu não quero que isso aconteça, né, com ninguém, porque eu acho que a fé é o que vai mover montanhas mesmo e é o que vai resolver problemas. Coisas que hoje a gente olha e parece ser algo assim. Olha a tua história, olha o que você falou. Você ficou 3 anos sem se atualizar porque estava preocupado ali com a pirâmide de Maslow, né? Com a sobrevivência, com a base, com a Sim. moradia. Para hoje ter casas de aluguéis, né? Mas para passar por tudo isso, o quanto você teve que ter de fé, de resiliência, de atitude, de estudo, tá? Mas eu acho que tudo isso, o que de fato faz diferença é a fé de que o melhor está por vir e o melhor já chegou. E ainda tem mais, eu tenho certeza. Sem dúvida, Jana. Eu acho que as suas palavras aí, né, para a gente encerrar, eu acho que a fé, né, o nosso Deus, ele é dono da prata e do ouro. Então, se ele quiser te honrar com 1 milhão, ele vai te honrar. Se ele quiser te honrar com R$ 1, você vai também sobreviver com aquele R$ 1. Porque a palavra de Deus fala que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Só que isso é na visão de Deus, que ele é o nosso número 1. Sabe? E aí, como nós somos pobres e pecadores, a gente acha que aquilo não está bom às vezes. Mas aquilo é a vontade de Deus para a nossa vida, né? É o processo. Então, se você aguentar o processo sempre, na maioria das vezes, e sempre vai ser doloroso.
né? Deus nunca vai castigar o filho dele, né? Nós somos filho dele, mas ele quer que a gente fique forjado, porque ele sempre tem o melhor para nós. Sim. E o melhor de Deus, a gente tem que estar pronto para esse melhor. Então, eu lembro de muitas coisas que passaram, né? Um dia a gente pode falar sobre isso, o quanto Deus fez o processo dele comigo. Não foi fácil. E ainda faz, porque eu tenho muitas coisas ainda como ser humano e pecador, eu tenho muito que melhorar e vou melhorar até o último dia da minha vida, até quando eu suspirar pela última vez. Né? Mas o processo, ele é dolorido. Mas ele é dolorido e a gente sabe que Deus está com a gente e que ali na frente vai ter coisa muito melhor. Sim, Né? sim. A gente nem imagina o que Deus pode fazer conosco. Né? Eu não imaginava sair da minha cidade. Já fui em 4 continentes desse mundo. Eu tenho minha geladeira aqui onde eu coloco os ímãs. A parte superior, onde é os ímãs de lugares fora do Brasil, está praticamente cheia. Então, quando Uau. eu olho ali, eu falo, Senhor, aonde o Senhor me levou e lugares onde eu nem imaginava. Então, quer dizer, quando a gente coloca Deus na frente de tudo, não tem como escapar. Vai dar certo. Não tem, não Vai dar tem. certo. E você é o terceiro improvável dessa série de conversas que inspiram. Os 3 que eu conversei, acho que o primeiro, o Helder mesmo falou isso, o Edson falou isso também, né? Deu a entender isso. Tipo assim, tinha tudo, se olhasse assim, tudo para não ser. Não vingar, não dá errado. Vingar. Né? Então, quantas vezes e quantas pessoas estão aqui nesse momento nos ouvindo e de repente pode pensar assim, poxa, eu não tenho mais para onde ir, ou a minha situação ela é uma situação, sabe, é diferente da maioria, para mim tudo é mais difícil, para mim tudo é mais complicado. Eu já comecei conversas que inspiram só com pessoas que tinham tudo para não chegar nem perto de onde chegaram, mas ainda vão muito mais longe do que já conseguiram e conquistaram, tenho certeza disso. E é justamente porque o objetivo é conversas que inspiram. Então, eu espero que tenha inspirado você aí. O Márcio é esse profissional maravilhoso, um homem de fé, um homem de coragem, de atitude, de família, de valores, e que nunca deixou de trabalhar a sua empregabilidade. Então, o que é que você está esperando para trabalhar a sua empregabilidade também? Ó, o link está aqui na descrição, vem fazer parte do Recolocação Profissional 2.0. Eu quero muito ter a oportunidade de acompanhar profissionais como o Márcio, que também foi um improvável, mas está aí, Deus está aí provando que quando a pessoa tem fé, coragem, atitude e não para de estudar, o trabalho compensa, né? Parabéns, Márcio. Oi. Obrigado, gente. Obrigado, Jana. Gratidão, viu? Até o nosso próximo episódio. E quem não se inscreveu no canal ainda, aproveita para se inscrever. E, Márcio, posso falar para o pessoal te acompanhar lá no LinkedIn, te seguir no LinkedIn? Pode sim, com Então, certeza. vou deixar o perfil do Márcio também para você seguir ele e se inspirar nele, tá bom, gente? Um grande abraço.